Agora a pergunta é, como que a gente vai começar esse planejamento? Como é que a gente vai, pô, acabei de criar o meu site aqui e tal, como é que eu vou fazer isso? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Bom, a divisão que eu proponho que você faça é o seguinte: os sites pequenos, sites com 40 artigos, você pode fazer essa distribuição em 70, 20 e 10. Como assim? 70% das palavras no nível de inconsciência, 20% no nível de consideração e 10% no fechamento. Por quê? Porque o nível de fechamento ele tem uma maior conversão, ele tem um volume de busca normalmente menor, mas ele tem uma concorrência muito alta. Então, um site pequeno, se você tem um site pequeno e você distribuir toda a sua energia, colocar todas as suas possibilidades de palavras, tudo nas palavras de fechamento, o que vai acontecer é que você não vai conseguir impactar o Google de forma precisa, não vai conseguir impactar ele de forma precisa e você não vai posicionar. Então, você não vai ter nem a conversão e nem o visitante. Por isso que é importante fazer essa correta distribuição aqui agora. Quando você inicia o projeto, você já tem noção do que você quer para esse projeto. Bom, é um site de nicho e esse nicho ele não é muito grande. Eu vou colocar ali, sei lá, em média 70 artigos. Eu não estou falando que esses artigos eles precisam ser colocados de uma vez só, tá? Eu até recomendo isso, mas enfim, não precisa ser colocado, mas você tem que ter noção. Bom, se você tiver um site com 70 artigos, você sabe que desperdiçando 50 artigos na primeira etapa em consciência, você vai conseguir gerar valor, você vai conseguir trazer tráfego, você vai conseguir criar uma relevância muito grande, porque isso aí dão 35 artigos. Então, 35 artigos de inconsciência é bom, isso vai fazer você ganhar mais autoridade, isso vai fazer você explorar os fatores de posicionamento que a gente viu lá na aula passada. O IAT vai gerar autoridade, vai gerar confiança, vai gerar expertise para o Google. E isso é bom. Então, 30% na consideração e 20% no fechamento. Então, vão ter algumas palavras que você, mesmo sendo um site pequeno, um site médio com 70 artigos, você vai conseguir passar site de autoridade, porque você vai ter relevância para poder fazer isso, entendeu? É a mesma coisa que acontece na etapa anterior, no caso do site pequeno. Se eu colocar tudo na consideração e no fechamento, eu simplesmente não vou conseguir posicionar, porque eu não vou conseguir gerar autoridade suficiente com o Google para que ele consiga entender que eu realmente sou bom. Então, ó, tá aí a divisão: 40 artigos, 70 e mais de 100. Mais de 100, pode colocar 40, 30, 30, de boa. Site médio, 50, 30, 20. E site pequeno, 70, 20 e 10. Ah, Bruno, mas eu queria mais conversão e tal. Cara, SEO assim, o que eu costumo falar é o seguinte: é a mesma coisa que tu for abrir uma lanchonete. Tu quer abrir uma lanchonete? Pô, eu quero abrir uma lanchonete. Você tem diversas possibilidades de abrir essa lanchonete. Você pode comprar uma barraquinha de cachorro-quente ou alugar uma loja na pracinha da tua cidade pequena e abrir uma lanchonete ali. Como você pode também abrir uma loja do lado do McDonald's num shopping lá, sei lá, em São Paulo, entendeu? Então, assim, existem investimentos para quem quer abrir no shopping e como existe a possibilidade também para quem quer abrir lá no bairro lá da pracinha do teu bairro. Então, é a mesma coisa. De repente, pô, 100 artigos é muito para mim. Beleza, talvez você não esteja no nível de investir desse jeito. Mas, pô, um site pequeno tem 40. Então, isso aqui dá para mim, site pequeno. Você não tem como começar grande, caso você não tenha grana para poder investir o suficiente, né? Uma franquia do McDonald's custa, sei lá, 1,5 milhão. Para abrir uma loja no shopping, nem tem ideia de quanto que custa. Só um aluguel, a última vez que eu vi no shopping lá no Rio era tipo 30 mil reais de aluguel, entendeu? Então, assim, tu vai ter que ter dinheiro para poder fazer esse investimento. Quer dizer que se você não fizer um site de autoridade, o seu projeto não vai dar certo? Ele vai dar, só que ele vai ser mais lento para conseguir chegar. Da mesma forma que um cara que tem uma loja no shopping lá do lado do McDonald's, ele vai faturar de repente em um dia o que uma lojinha no bairro vai faturar em um mês, entendeu? Mas o investimento é maior. Então aqui é o seguinte: não se preocupe com 40, 70 ou 100 artigos, quanto você vai colocar. Se preocupa com o que você tem de recursos para poder investir, seja projeto seu, seja projeto de cliente. O cliente chegou, eu tenho 3 mil reais aqui e quero investir em SEO. Beleza, ele não vai comprar 100 artigos com 3 mil reais. Mas de repente ele pode iniciar um projeto que compre 40. Eu tenho 5 mil reais, tudo bem. Eu tenho 1.000 reais, então vai adequar de acordo com o budget, né, com o orçamento que tem para poder gastar no projeto. Isso tem que ser feito antes, porque senão o projeto para no meio do caminho. Vai ficar igual aquelas obras de pobre que começa,
As obras começam e do nada para, o cara vai ganhar dinheiro, vai continuando a obra, vai aos pouquinhos pingado. Isso é um erro de planejamento, porque se o cara fizesse o planejamento certo, ele falava, bom, eu tenho 10 mil reais aqui. O que dá pra fazer com 10 mil? Bom, dá pra você levantar a parede, dá pra você embolsar, dá pra você construir um quarto. Beleza, o cara vai lá construir um quarto. Não, pobre não. O pobre vai lá, quer construir a casa toda. Aí o cara tem 10 mil reais, a obra custa 70. E ele sabe que ele não vai ter o restante do dinheiro, mas mesmo assim ele começa a obra. Aí a obra para no meio do caminho. Isso tá errado. Tá? E tem um plus aqui, né, que são os sites institucionais, que ele não tem essas etapas anteriores. Então os sites institucionais, eles jogam 100% lá na conversão, diretamente, para vender diretamente o produto ou serviço. A gente não tem a possibilidade de jogar os sites anteriores. Então é um projeto diferente, né? Os sites institucionais, ele trabalha sempre com um fundo do funil, a não ser que você tenha um blog dentro do seu site institucional. Aí a gente volta tudo lá para o site pequeno. Então ele tem um site institucional e mais um blog. O site institucional é um site da empresa, né? Por exemplo, o site da Smart Hat, ele tem o site da Smart Hat e tem um blog lá dentro. Então, utiliza a estratégia do site institucional, onde é otimizado para consultoria SEO, para compra de backlinks, enfim, para os produtos que nós vendemos, os serviços. E o blog é para poder dar suporte e conseguir trazer mais tráfego. Então, essa